Prezados irmãos, a paz do Senhor, que Deus nessa manhã abençoe a cada um. Nessa manhã eu gostaria de ler aqui um versículo no Salmo 145. Esse salmo diz assim, o primeiro versículo: Salmo de Davi. Exaltar-te-ei, meu Deus e meu Rei, e bendirei sempre teu nome. Esse no hebraico é muito bonito, difícil de reproduzir o som, mas diz assim: Tehillah le David, Ahominha Elohai Hameler, Vareha, Vavariha, Shimha Leolam Vaet. Então Davi, ele está louvando a Deus por sua grandeza, pelo seu grande nome. É o que todos nós, os homens, mulheres, crianças, deveríamos de nos preocupar. Porque uma coisa só é necessária. E Maria, como diz a parábola, como diz os evangelhos, Maria escolheu a melhor parte. Então, meus queridos, não adianta estarmos preocupados com os afazeres do dia, com tudo que a vida traz para nós. É claro, temos que trabalhar, temos que viver, temos que cuidar de filhos, temos que nos preocupar com a vida aqui, mas uma preocupação confiada em Deus, preocupação de cada dia, hora de fazer almoço, hora de levantar, de dormir. É uma preocupação que cada um tem, levantar na hora certa para trabalhar. Mas devemos fazer isso sabendo que Deus, o Todo-Poderoso, Ele vela por todos, Ele olha por todos, Ele sabe tudo de todos. Hoje a gente vê pelos equipamentos eletrônicos que o homem, na ciência, ele se multiplicou tanto, ele vê lá no fundo do universo, coisa que o olho vê a estrela ali, né? A gente olha numa estrela, vê uma estrela e acha que ela está sozinha. Existem centenas de estrelas em torno dela que o olho não vê, está lá atrás dela. Mas os equipamentos que temos hoje, conseguimos ver aquelas nebulosas maravilhosas lá atrás dessas estrelas, né? Então nós só conseguimos ver 4.000 estrelas, de 4 a 5.000 estrelas, a olho nu, né? E dessas estrelas que a gente consegue ver, 10 delas estão entre 10 anos-luz em torno de nós. Então nós enxergamos até muita coisa, né? Nós enxergamos estrelas que elas estão a 1.500 anos-luz. Exemplo é a Estrela Maria, aquela estrela do meio está a 1.500 anos-luz de nós. E nós enxergamos ela. É claro que não vemos o tamanho dela, mas pelos telescópios, né, conseguimos vê-la e em torno dela e ver a profundeza do universo. Mas Deus é aquele que vê tudo. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Deus conhece cada estrela e chama pelo seu nome. Nós denominamos as estrelas, né? Nós colocamos nomes nas estrelas de acordo com o saber de cada homem, cada cientista que descobriu, né? Temos Sírius, né? A estrela Sírius é a mais brilhante do nosso céu noturno. E ela está a menos de 9 anos-luz de nós. Então nós denominamos ela de Sírius, Sírius A, Sírius B. E assim, meus queridos, nós
nomeamos as estrelas que nós conseguimos ver. Mas diz a Bíblia que Deus conhece todas elas, chama pelo seu nome, conhece. Ele nomeou todas e sabe todos os nomes. Quanto mais nós, o que pensamos, o que fazemos, não somos perfeitos, meus queridos. Eu não sou perfeito. Eu sou muito defeituoso, sou muito... Apóstolo Paulo disse assim: miserável homem que sou. Quero fazer o bem e não consigo fazer o bem. Mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre à minha frente para fazer. Então, meus queridos, nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Nós devemos, a cada momento, procurar fazer o bem. Porque Deus é o bem total. Deus é o amor total. Deus é a ciência total. Ele sabe todas as coisas. Sabe o peso de cada matéria. É a mente eterna que fez, que criou todas essas coisas que está aí no espaço, no universo, que os homens dizem que aconteceu com o Big Bang. Não, Deus fez todas elas. Deus chamou a existência. E Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O homem foi feito para que vivesse, para que fosse peculiar. Como imagem e semelhança de Deus, o homem teria uma confiança em Deus e Deus estaria sempre com ele. Embora o homem e a mulher pecaram, eles foram separados dali, da presença de Deus, do dia a dia, né, do homem, mas Deus nunca deixou desamparado o homem. Deus sempre cuidou, providenciou um Salvador, que é Yeshua, HaMashiach, que é Jesus, né? E Jesus veio, e a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso ele fez essa palavra, este evangelho, notório a todos os homens. E todos aqueles que creem, todos aqueles que passam a saber e guardam no seu coração que Jesus de Nazaré, que ele é o Filho de Deus, enviado como filho, né? Enviado como nascido de uma mulher, para trazer as verdades celestiais, trazer as verdades eternas. E Jesus disse para os seus discípulos: daqui para frente vós vereis o Filho do Homem assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas os homens não veem, os homens não conhecem. Aos homens é dado para conhecer o reino de Deus por parábolas, porque eles não conseguem, não veem, não podem ver. Mas vós vereis o Filho do Homem assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Então, meus queridos, eu como tenho dito aqui no canal, tenho tido muitas experiências com Deus. Não porque sou merecedor, mas porque talvez Deus se agradou em me mostrar, em permitir que eu ver pessoas sendo curadas, libertadas, encaminhadas para a vida com Deus. Eu passei a minha vida toda. Eu sou um milagre da mão de Deus. E vi muita coisa maravilhosa de Deus na minha vida, por exemplo. Eu tenho anotado, gravado os pedaços que eu passei na vida, os livramentos que eu passei na vida, de acidente, de cães, de morte certa, por várias vezes fui salvo de morte certa. E
como eu já disse aqui, uma vez após a congestão que eu sofri, eu saí do corpo e ia para os céus. Só que antes eu orei, busquei ao Senhor, que eu não queria ir naquele momento, que não me levasse. E Ele não me levou. É claro que depois que eu saí do corpo, que eu não queria voltar mais para o corpo de jeito nenhum, não tinha como eu desfazer essa oração. O processo de Deus já estava em andamento e nada do que eu fizesse ia adiantar, né? Então, voltei, estou vivendo até hoje. Isso aconteceu no ano de 77, 78, mais ou menos. Não lembro a data certa. Mas faz muitos anos. Só que é como se tivesse acontecido ontem. Porque eu guardo no meu coração. É uma experiência maravilhosa. Desculpa. Eu vi coisas tremendas. Continuei vendo coisas tremendas durante toda a minha vida. Que eu vi anjos 3 vezes, vi demônios algumas vezes, vi vários demônios, uma vez vi 12 demônios, que esteve lá no meu trabalho, eu trabalhando numa das subestações da CESP, esteve lá, ficou quase 2 horas comigo, atormentando ali, né? Até que Deus me deu graça e eles me deixaram em paz. Mas eu tenho contado esse testemunho aí no canal. Está lá nos postados, qualquer um pode ver. Então, meus queridos, eu vivi muitas experiências. Experiência de cura, experiência de milagre tremendo, de libertação, de livramento de hóstias malignas, porque o mundo jaz no maligno, foi Jesus quem falou. Jesus expulsou o mal das vidas, expulsou o demônio das vidas, espíritos malignos. E ele autorizou, enviou a todos os que creem no nome dele, a todos que o recebem como seu Senhor e Salvador. Ele também, orando a Deus, buscando a Deus, ele tem essa virtude. Não porque ele mereça, porque ele é bom, porque ele é mais valioso, não, porque se a pessoa aceitou a Cristo, ele faz parte de Cristo. A Bíblia diz, aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. E a Bíblia também diz, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Então, meus queridos, não é algo extraordinário. É ordem de Deus, é ordem de Jesus, é ordem do Espírito Santo. E pregar o Evangelho a todos, a toda criatura. E aquele que crê é salvo. For batizado, quem crer e for batizado, é claro que se a pessoa creu em Jesus como ladrão da cruz, não deu tempo dele praticar boas obras, não deu tempo dele batizar, mas ele foi salvo, porque creu no unigênito Filho de Deus. Então, meus queridos, a minha palavra não é uma pregação, não é um estudo bíblico, é uma palavra de consolo, de alerta, de chamar a razão, porque tem coisa na internet, vídeo da internet, que fala tudo, mostra aqueles lugares bonitos, com música, com coisas muito bem elaboradas, mas a minha palavra que eu me proponho a fazer é um aconselhamento, é mostrar os buracos que eu já passei para que você não caia nele. É
transferir o que eu penso, o que eu vivi, para as pessoas que ouvirem estes testemunhos, os livramentos que eu tive, os quais eu pretendo contar aqui no canal separadamente, né? E vai ser com o tempo, não vai ser assim de uma hora para outra, porque é bastante coisa, mas eu já tenho muita coisa contada, narrada, falada, nos canais que eu falei. Eu falei no canal do O Homem que Desceu do Céu, no Céu é de Verdade, no... Tem mais 2 canais que eu não lembro o nome, já estou mais esquecendo as coisas recentes. Mas eu gravei em 4 canais. Então tem esses testemunhos, tem lá narrado. Mas eu pretendo narrar eles aqui, nesse canal, Salmos em Hebraico, @ José Lucindo da Silva, 1958, que é o canal que eu, com a graça de Deus, eu fiz, né, para que falasse do amor de Deus. Porque Deus é maravilhoso, meus queridos. Eu, nesse momento, para dizer bem a verdade, eu estou desempregado. Mas eu não estou assim preocupado, porque eu sei que Deus que cuidou, o Deus que cuidou de mim, da minha família, desde o início, desde quando eu era uma criancinha doente, né, pequenininho, ninguém falava que eu ia viver, eu estou vivo, para a glória de Deus, né? Minha esposa, aconteceu a mesma coisa com ela. Nasceu tão pequena, tão fria, tão gelada, que ela colocavam ela dentro de uma caixa de sapato, 2 garrafas de água quente para manter o corpo dela aquecido, quando ela é recém-nascida, né? E ela viveu, meus queridos. Então, as coisas é assim. Não se preocupe tanto, porque Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida. E cuida muito bem. Então, eu já tive empregos que ganhava muito dinheiro, emprego que Deus mesmo mostrou para mim. Eu sabia que eu ia entrar, sabia quanto tempo eu ia ficar, que eu um dia conto também esse testemunho no canal. Sabia quando ia entrar e quanto tempo, quantos anos ia ficar. Então, meus queridos, hoje ganho menos e aí no momento estou parado, desempregado. Não desamparado, desempregado. Porque Deus, Ele cuida, Ele vai cuidar. Tive doente, tive à beira da morte várias vezes, tive internado. E Deus, a hora que parece que é o fim, Deus te levanta de novo. Então não se preocupa tanto. Não se preocupe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que hás de comer, de beber, onde vai dormir, porque basta cada dia o seu mal. O dia é bom, maravilhoso, o sol está brilhando lá fora, mas tem dia de chuvas, tem dia de tempestade, tem dia que você não pode ficar no vento, no relento, lá fora exposto, porque há raios, descargas atmosféricas que podem morrer numa dessas aí. Então, nesses momentos de tempestade, tem que procurar abrigo. Nesse momento de desemprego, tem que procurar abrigo. Em Deus, na obra de Deus, nas coisas de Deus, no amor de Deus, no fazer de Deus, né? Porque quem faz todas as coisas é Deus, meus queridos. Então, que Deus, Ele possa te ver e cuidar de você. E que você possa reconhecer que Deus, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da eternidade, aquele que é e sempre foi e sempre será. Moisés perguntou para ele
Mas como eu direi aos filhos de Israel que Deus, que eu digo que vai tirar eles de lá? Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, disse assim, uma palavra hebraica que está traduzida, e ele diz, Erie, Esher, Erie. Erie, Esher, Erie. Mais ou menos essas palavras. Que quer dizer, eu sou o que sou, serei o que serei. Então, meus queridos, se você está enfermo, Deus tem a cura para você. Se você está desempregado, Deus é aquele que sustenta, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que busca. Ele busca os fiéis da terra, aqueles a quem ele possa usar. E muitas vezes, meus queridos, ele cansa de olhar, ele olha e não vê na gente nada para usar, porque nós não somos nada. E quando nós reconhecemos que nós não somos, não podemos, não temos condições, não valemos, ele nos valoriza. Ele nos valoriza, porque ele nos amou primeiro. Ele nos buscou primeiro. Portanto, meus queridos, reconheça Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Yeshua HaMashiach, o seu Filho enviado para a salvação, e receba na sua vida o Espírito Santo, aquele que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, virei outra vez. E se eu for e preparar lugar, voltarei e buscarei vós, para que estejais comigo. Porque Jesus disse, eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. E eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador. E esse outro Consolador, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de coisas que nós ouvimos e nos ensina coisas futuras. E nos diz, isso é mal, isso é ruim, isso não pode. Então ele é como a nossa consciência, que nos acusa disso e daquilo. Mas vamos saber reconhecer quando é a nossa mente, a nossa consciência, esse tribunal que todos nós temos, quando é ele que está falando e quando é o Espírito Santo que está falando, ensinando, protegendo, instruindo, livrando. Então, meus queridos, é a vez do Espírito Santo agir na nossa vida, conduzir a nossa vida. Então vamos deixar que Deus, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo cuide de cada um de nós. Meus queridos, uma breve oração pelos inscritos, por todos de uma maneira geral. Pai Santo, Deus vivo, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro a ti, eu busco a tua face, por todos, meus queridos. Abençoa os que estão fazendo parte desse canal, os que estão levando também esta palavra através de reconhecer, de assistir, de mandar para frente, para que outras pessoas também vejam. Pai querido, abençoa cada um, o velhinho, a velhinha, o jovem, as crianças, os recém-nascidos, os que estão enfermos, abençoa todos, Pai, porque Tu tens poder para isso. E nós cremos, confiamos, em Ti esperamos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.